Você já teve aquele momento em que o mundo parecia simplesmente desmoronar ao seu redor? Onde por um segundo tudo parecia sem sentido e você só queria gritar? Bom, se você já teve uma experiência assim, provavelmente entenderá a sensação por trás de uma das pinturas mais famosas e perturbadoras da história. Eu sou Jean Batalha e no episódio de hoje de Segredos da Tela vamos falar sobre O Grito, de Edvard Munch. E vamos entender o que esse grito visual representa e por que ele ainda é tão relevante até hoje. Imagine o seguinte: você está no meio de uma cidade, olhando para o horizonte, e de repente o céu começa a se distorcer e uma sensação de pânico toma conta de você. Parece um pesadelo, certo? Pois bem, o grito não é apenas uma pintura, é uma janela para os medos e ansiedades de um ser humano que se sente completamente perdido. Vamos ver o que estava por trás dessa explosão emocional de Munch e o que ele queria realmente gritar para o mundo. Mas antes de falarmos da obra, eu quero aqui pedir desculpas antecipadas se em algum momento a minha pronúncia quanto ao nome deste mestre não estiver correta, pois em cada país se fala de uma forma. Eu tentei buscar a pronúncia como se diz em seu país de origem, a Noruega, mas vi que meu norueguês está meio enferrujado. Brincadeiras à parte, antes de tudo, nós precisamos entender o que estava acontecendo na vida de Munch, na época em que ele criou essa obra-prima. Afinal, o grito não surgiu do nada. Ele veio de uma luta interna de um homem que estava vendo o mundo de uma maneira muito diferente de todos ao seu redor. O Grito foi pintado por Edvard Munch em 1893 e logo se tornou um símbolo do sofrimento humano e da angústia existencial. A obra retrata uma figura humana com uma expressão de desespero incontrolável em meio a um cenário distorcido, quase surreal. A famosa linha do horizonte parece ser absorvida por uma onda de cor vibrante, enquanto o céu é uma mistura de tons de vermelho, laranja e amarelo, dando uma sensação de caos e desequilíbrio. Munch, que passou por uma infância marcada pela perda e pelo sofrimento, encontrou uma maneira única de expressar esses sentimentos. Ele disse em uma carta que estava caminhando pela cidade quando teve a sensação de que o céu se transformou em sangue e sentiu um grito passar pelo ar. Esse sentimento foi traduzido diretamente para a pintura. E em vez de pintar uma cena pacífica, ele capturou o momento mais perturbador de sua vida, a explosão interna de angústia. Vamos observar a pintura agora com um olhar um pouco mais crítico. O que você percebe é que tudo nela parece estar em movimento. O céu, a ponte, o rio. Exceto a figura principal, que está em um estado de paralisia emocional. As ondas no céu parecem ecoar o grito da figura, criando uma sensação de reverberação que envolve todo o cenário. As cores intensas do céu contrastam com os tons mais escuros da ponte, destacando ainda mais a figura central. Outro detalhe importante é a posição das mãos e da boca da figura. O gesto de segurar o rosto enquanto grita é algo que comunica uma dor quase visceral, como se a pessoa estivesse tentando conter a própria angústia e, ao mesmo tempo, externalizá-la. O rosto tem um aspecto quase etéreo, que lembra uma caveira, simbolizando talvez a mortalidade ou, quem sabe, a fragilidade humana. Ao fundo, vemos duas figuras que parecem alheias ao desespero da figura principal. Elas podem ser interpretadas como representações da indiferença da sociedade diante do sofrimento individual, uma temática que atravessa várias obras de Munch. Alguns críticos também sugerem que essas figuras funcionam como espectadores silenciosos de uma tragédia, algo que ecoa os sentimentos de isolamento que muitos sentem em momentos de crise.
Agora vamos dar uma olhada na vida de Munch e como suas experiências pessoais influenciaram essa pintura. Munch nasceu em 1863 em Oslo, na Noruega, e desde cedo foi marcado pela morte prematura de sua mãe, que morreu de tuberculose quando ele tinha apenas 5 anos. Seu pai morreu quando ele tinha 14 anos. Sua irmã, a quem ele era muito próximo, também faleceu quando ele tinha 15 anos. Então, como você pode imaginar, Munch cresceu em um ambiente de morte e perda, o que definitivamente deixou marcas profundas em sua mente. E é importante lembrar que na época, lá no século XIX, estava sendo um período de grandes transformações sociais e também industriais. A Revolução Industrial, as mudanças sociais e o início da modernidade geraram um clima de incerteza. As pessoas estavam começando a questionar as convenções da sociedade e até mesmo as suas próprias crenças espirituais e filosóficas. Isso também influenciou o trabalho de Munch. Ele estava em busca de algo que fosse além da pintura realista, algo que representasse o sofrimento e a complexidade das emoções humanas. O grito é tão icônico, e eu quero dizer para você que está nos acompanhando agora, que existem 4 versões desta obra, sendo 2 em tinta a óleo e 2 em técnica de litografia. A versão mais conhecida está atualmente no Museu Nacional da Noruega, lá em Oslo. Outra versão está exposta na Galeria Munch, também em Oslo, dedicada exclusivamente ao trabalho do artista. Uma curiosidade é que uma das versões foi vendida em um leilão por cerca de 120 milhões de dólares, reforçando o impacto duradouro dessa obra. Historic sum of $107 billion. Hammer. Solved. Quando olhamos para o grito, nós vemos muito mais do que uma simples figura gritando contra o céu. Vemos uma expressão de dor humana, uma representação da ansiedade que todos sentimos de vez em quando, mas que muitas vezes não sabemos como externalizar. A pintura de Munch transcende o simples desespero. Ela é um reflexo de todos os momentos em que nos sentimos pequenos e impotentes diante de um mundo que é tão imprevisível. Eu convido você a olhar para essa obra não apenas como uma pintura, mas como uma janela para a alma humana. Talvez você perceba que ao final, o grito de Munch não é tão diferente do grito silencioso que muitas vezes nós guardamos dentro de nós. Quem sabe, ao olhar para ela, você se lembre de que, embora a vida tenha seus momentos de desespero, sempre há algo que podemos aprender e crescer com eles. E obrigado por ouvir os segredos da tela. No próximo episódio, nós vamos continuar explorando o mundo da arte com mais histórias, curiosidades e, claro, segredos que você não sabia ou sabia sobre algumas das maiores obras de arte do mundo. Até lá, continue gritando por aquilo que você acredita, mesmo que seja em silêncio. Nos vemos no próximo episódio.